Boa noite, irmãos. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui novamente com os irmãos, principalmente num dia tão especial, né, que nós estamos celebrando o Dia dos Pais, que nós estamos também celebrando a ceia do Senhor. Então hoje é dia de festa em dobro, amém? Amém. Graças a Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias comigo em Lucas capítulo 23. Lucas 23, os irmãos que puderem se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do verso 39. Amém? Lucas 23, 39 ao 43. Glória a Deus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Oh Deus maravilhoso, louvado, glorificado, engrandecido seja teu nome. Ó Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor agora em oração, ó Pai. Ó Deus, para agradecer ao Senhor por tua palavra, para agradecer ao Senhor por tua presença, para agradecer ao Senhor, ó Pai, pela presença do Teu Espírito Santo aqui no nosso meio. Ó Deus, e eu quero pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor venha continuar essa noite falando ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é tão poderosa, a Tua palavra que é tão preciosa. Ó Deus, que nós possamos essa noite ser trabalhados, ó Deus, pela Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, receber do Senhor, ó Pai, receber do alto, ó Deus, o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Fala conosco, Senhor. Glorifica Teu nome através da nossa vida. E toda glória, louvor e adoração sejam dadas ao Teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, como eu disse para os irmãos, hoje nós estamos num dia muito especial. Dia de uma festa muito linda. Porque tanto nós estamos celebrando, né, o Dia dos Pais, que com certeza é uma data muito importante para todos nós, mas ainda mais importante nós estarmos aqui à mesa com o Senhor. Amém? Porque nós estamos aqui na presença do Senhor, celebrando a ceia do Senhor, e isso é muito maravilhoso. Amados, nós sabemos que Jesus, ele viveu 33 anos aqui nesse mundo. O Senhor, ele nasceu num país bem pequeno. Amados, Israel é 410 vezes menor que o Brasil. Pensem o que é isso. O Brasil é 410 vezes maior do que Israel. Só para os irmãos terem uma ideia, Sergipe é o menor estado do Brasil. E Israel é ainda menor do que Sergipe. Já imaginaram? É um país pequenininho. A cidade onde Jesus nasceu, que é Belém, é quase tão insignificante, né, de tão pequena que é. Jesus viveu num vilarejozinho pobre, desconhecido, e ainda por cima era mal afamado, que era Nazaré. Um dia Filipe encontrou com Natanael e falou assim: olha, venha conhecer Jesus, o Nazareno. Aí Natanael virou para ele e falou assim: ai, de Nazaré pode sair alguma coisa boa?
Porque Nazaré, além de ser um lugar simples, pobre, humilde, era um lugar mal afamado. Querido, Jesus, ele cresceu numa família extremamente pobre, sem nenhuma relevância social. Jesus, ele exerceu uma profissão muito humilde, porque até os 30 anos de idade, Jesus, ele foi um simples carpinteiro. Já imaginaram? Mas apesar da sua origem tão simples, apesar da sua origem tão humilde, Jesus, ele foi a pessoa mais impactante que já pisou no planeta Terra. Aleluia. Queridos, Jesus mudou todo o curso da história, a ponto de dividi-la em antes e depois de Cristo. Porque Jesus, ele trouxe mudanças reais, mudanças profundas, mudanças eternas para toda a humanidade. Nunca mais o mundo foi o mesmo depois que Jesus pisou aqui. Irmãos, a humanidade perdida pôde voltar a ter esperança. Porque Jesus não foi um homem qualquer, mas ele é o próprio Deus Criador, o próprio Deus Filho, que veio ao mundo para nos resgatar da perdição eterna. Glória a Deus. Mas a nossa mente não consegue alcançar a grandiosidade desse fato. Irmãos, pensem bem, o Deus triuno, o Deus que é invisível, o Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem olhos como chamas de fogo, queridos. A Bíblia fala que a voz de Jesus é como o som de muitas águas. O Deus eterno, o Deus exaltado, o Deus glorificado, o Todo-Poderoso, o Criador de todo o mundo, o Criador do cosmos, o Criador do tempo, o Criador do espaço, o Criador de todo o universo, aquele que criou todas as coisas visíveis e também criou todas as coisas invisíveis. O Deus que a partir do nada, ele criou todas as coisas apenas pelo poder da sua palavra. Queridos, Isaías diz que Jesus tomou a medida dos céus a palmos. A Bíblia diz que o Senhor mediu todas as águas com a concha das suas mãos. A Bíblia diz que Jesus, o nosso Deus Criador, queridos, ele conhece cada estrela do céu por nome. Os irmãos têm uma noção do que isso significa, amados? Aleluia. Queridos, há centenas de bilhões de galáxias no universo. Cada galáxia tem centenas de bilhões de estrelas. Os cientistas descobriram que tem mais estrelas no céu do que todo o grão de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E Deus conhece cada uma delas e chama cada uma pelo nome. Amados, Isaías diz que todas as nações são consideradas por ele como um grão de pó numa balança. E foi esse Deus que resolveu entrar no ventre de uma mulher virgem, nascer como qualquer ser humano, conviver aqui na terra com pecadores como nós. O próprio Deus desceu da sua glória para trabalhar numa carpintaria. Já pensaram, queridos? Jesus, ele andou por aquelas ruas empoeiradas da Judéia, da Galileia, e se submeteu a viver como um simples e humilde ser humano. Sendo ele o maior, tendo ele o nome que está acima de todo nome. Aleluia.
ele se submeteu a ser de todos o menor. Amados, Jesus, ele enfrentou todos os conflitos e angústias que nós enfrentamos. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu cansaço, frio, calor, Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu angústia, depressão, solidão. Você já se sentiu alguma vez abandonado, desprezado? Você já se sentiu alguma vez traído, rejeitado? Amado, Jesus também sentiu a dor do abandono. Jesus, ele sentiu a dor da traição. Jesus sentiu a dor da rejeição. Jesus, ele sentiu a dor da ingratidão, a dor da humilhação. Meu irmão, você nunca sentiu uma dor tão forte que Jesus não tenha sentido. O teu sofrimento, a tua dor, nem de longe pode chegar à unha do que o Senhor passou por nossa culpa, do que Ele passou para nos salvar. Amado, Jesus trocou o seu trono de glória por uma humilhante e dolorosa cruz. E por quê? Unicamente por nos amar. Amados, não tem como explicar e nem como entender um amor tão grande assim. Bem disse o apóstolo Paulo, que o amor de Deus, ele excede a todo entendimento. Nós nunca vamos conseguir entender como um Deus tão grande pode nos amar tanto assim. A única coisa que nós podemos fazer é receber esse amor e adorá-lo. Amém, meus amados? Queridos, e a Bíblia nos diz que por onde esse Jesus glorioso caminhava, multidões o seguiam, milagres aconteciam, Jesus curou enfermos, Jesus libertou possessos de espíritos malignos, Jesus acalmou tempestades. Com 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor alimentou uma multidão. Só homens foram 5.000. Por onde Jesus caminhou, queridos, Ele fez paralíticos andarem, cegos enxergarem, surdos ouvirem. Jesus ressuscitou mortos. Por onde o Senhor andava, leprosos eram purificados, pecadores eram perdoados. Aleluia. Todas as pessoas que com fé se aproximaram de Jesus tiveram suas vidas totalmente transformadas pelo seu poder. E isso não ficou restrito só ao passado, não. Amém, amados? O Senhor, ainda hoje, Ele continua operando maravilhas, porque o nosso Deus, Ele não muda. O nosso Deus, Ele tem o mesmo amor, Ele tem o mesmo poder. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre Ele será o mesmo. É esse Jesus que nós estamos aqui adorando essa noite. Amém, amados? Queridos, mas embora Jesus, Ele tenha operado tantas maravilhas, embora o Senhor tenha impactado de tal forma a história da humanidade, o ministério terreno do Senhor durou 3 curtíssimos anos. O ministério terreno do Senhor começou aos 30 anos de idade e terminou aos 33 anos de idade. E terminou lá no Calvário. Porque, na verdade, foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para morrer. Jesus veio para pagar naquela cruz o preço da nossa redenção. E aqui nos capítulos 22 e capítulo 23 de Lucas, estão registrados os últimos instantes da vida terrena do Senhor. Amados, se nós lermos com bastante atenção tudo que a palavra de Deus nos diz aqui, tudo que a palavra de Deus nos relata, meus amigos,
nós vamos ver que nunca existiu um método de execução tão humilhante, tão desumano e tão doloroso como a crucificação. Amado, Jesus foi traído, Jesus foi cuspido, ele foi esbofeteado, Jesus foi humilhado, ele foi açoitado. O açoitamento por si só já era extremamente cruel. Amados, a vítima, ela era completamente despida, amarrada a um poste e açoitada por vários soldados que iam se revezando à medida que eles iam ficando exaustos. Eles usavam um instrumento chamado flagrum, que era um cabo com várias tiras de couro, e em cada tira eles colocavam pedaços de ossos e de metais na ponta. Então a pessoa, ela era totalmente dilacerada, a ponto de ossos, veias, músculos e até órgãos internos ficarem expostos. Irmãos, não existe nenhum exagero nas palavras do profeta Isaías, quando ele diz que Jesus ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Muitas pessoas não resistiam ao açoitamento e morriam. Mas logo depois, eles também colocaram no Senhor uma humilhante e dolorosa coroa de espinhos. E o pregaram na cruz, com cravos, que eram grandes pregos nas mãos e nos pés. E a palavra de Deus nos diz que aqueles que iam passando ainda blasfemavam dele, dizendo: olha, se tu és filho de Deus, desça dessa cruz. Ah, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Confiou tanto em Deus, por que ele não te livra agora? Queridos, Jesus, ele suportou tudo isso calado. A Bíblia diz que como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amado, Jesus, ele foi despido diante da sua própria mãe, diante dos seus parentes. Jesus, ele foi envergonhado diante da sua família, diante dos seus amigos, diante dos seus inimigos, porque aquele que era crucificado, ele ia para a cruz completamente sem roupas. Amados, as roupas de Jesus naquela cruz foram unicamente os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade. Mas Jesus, ele não foi envergonhado apenas diante das pessoas. O nosso Deus, ele foi envergonhado diante do céu. Queridos, todos os anjos do céu, todos os demônios, todo o universo parou para assistir aquela cena cruel, horrível e vergonhosa a que o próprio Deus Criador se submeteu. Mas com tudo isso, amados, ainda não foi esse o peso da cruz. A dor daquela cruz ainda foi muito além, muito maior, muito mais torturante, muito mais dilacerante, muito mais profunda do que a dor física e a vergonha extrema que o Senhor suportou. A dor da cruz ainda foi muito além do que isso, queridos. Não foi nada disso ainda o peso da cruz. Porque quando Jesus estava com os braços abertos naquela cruz, Jesus estava pedindo ao Deus Pai: Pai, derrama sobre mim toda dor, toda ira, todo o castigo que seria derramado sobre eles por causa dos seus pecados. E foi exatamente isso que Deus Pai fez.
Queridos, quando lá na cruz, Jesus, ele clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, nesse momento, Jesus estava experimentando o abandono e o desespero por causa da ira de Deus derramada sobre ele. Irmãos, Jesus que é amor, Jesus que é santo, Jesus que nunca pecou, que só fez o bem. Naquele momento ali na cruz, ele se encheu de pecado. Ele se encheu do meu pecado. Ele se encheu do seu pecado. Jesus, ele se encheu do pecado de toda a humanidade. Meus irmãos, imaginem as piores atrocidades que o ser humano já foi capaz de cometer. De todos os tempos, desde os tempos de Adão, foram lançadas sobre Jesus. Foram castigadas em Jesus. A Bíblia diz que Jesus se fez maldito em nosso lugar. Então, queridos, resumindo, Deus, que odeia o pecado, ele derramou toda a sua ira pelo pecado em seu Filho amado, que se encheu do nosso pecado. O castigo que eu e você merecíamos, o castigo que toda a humanidade merecia, recaiu sobre Jesus. Foi cobrado de Jesus e ele pagou. Queridos, para que nós pudéssemos receber o perdão, para que nós ficássemos livres da nossa culpa, para que nós fôssemos livres da condenação eterna, aleluia, Jesus pagou o preço. Queridos, uma vez eu ouvi um louvor americano que ele dizia que o martelo nas mãos daquele soldado batiam o som da redenção. Aqueles pregos enferrujados sacudiram os portões do inferno. Oh, aleluia! Porque naquela cruz Jesus derrotou definitivamente e para sempre todo o poder do mal, todo o poder do inferno vieram abaixo pelo sangue derramado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus expôs Satanás à vergonha e ao desprezo quando triunfou sobre ele na cruz. Irmãos, nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, e o único que saía lucrando com isso era o diabo. Mas ali na cruz, Jesus rasgou, Jesus cancelou o registro de dívida que era contra nós. Aleluia. Ele o anulou, cravando na cruz. Aleluia. Querido, Jesus pagou a nossa dívida. Jesus, ele sofreu o nosso castigo. Jesus nos libertou. Irmão, Jesus lutou a guerra que era nossa e venceu. Aleluia. Queridos, olha que presente nós recebemos de Deus, meus irmãos. O Salmo 124, versículo 7, diz que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós estamos livres, porque Jesus venceu por nós. Meus amados, Jesus venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Porque nele nós somos mais do que vencedores. Meu irmão, você jamais será um derrotado. Oh, glória. Minha irmã, jamais você será uma derrotada. Porque Jesus venceu. E a vitória de Jesus é a vitória de todo aquele que nele crê. Não existe derrota para aquele que tem a sua fé firmada em Cristo. Amém, queridos? Querido, Jesus venceu o pecado. E no
poder do Espírito Santo de Deus, nós também podemos vencer o pecado. O apóstolo Paulo diz que nós não precisamos mais servir ao pecado como escravos, porque Jesus é o nosso libertador. Jesus nos libertou. Nós fomos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Amém? Querido, Jesus venceu o diabo. Isso significa que o diabo não tem mais nenhum poder sobre a nossa vida. O diabo, ele não tem poder algum sobre a vida daquele que tem a cobertura do sangue do Cordeiro. Queridos, e por fim, Jesus venceu a morte. Sabe o que isso significa? Significa que nem a morte mais nós precisamos temer, porque Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E a ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição, é a garantia da vida eterna de todo aquele que nele crê. Onde está, ó morte, a tua vitória? O nosso Jesus venceu a morte. O nosso Jesus ressuscitou. Queridos, naquele dia, naquela pequena cidade de Jerusalém, naquele monte chamado Calvário, aconteceu a maior de todas as guerras do universo. E também a maior de todas as vitórias. Porque Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo e Jesus venceu a morte. Amados, foi a maior batalha já travada e foi também a maior vitória já conquistada. Amém? Glória a Deus. Queridos, mas vamos combinar que não foi simples para as pessoas entenderem, para as pessoas digerirem o que estava acontecendo ali naquele momento. Amados, pensem comigo, por onde Jesus passou, Jesus arrastou multidões. E naquele dia, ali não foi diferente. Irmãos, havia uma multidão no lugar da crucificação. Havia ali uma multidão confusa. Havia naquele lugar uma multidão frustrada, decepcionada. Irmãos, tentem imaginar aquele homem impactante, aquele homem cheio de poder, aquele homem cheio de autoridade. Jesus dava uma ordem e os demônios saíam. Ele ordenava e a pessoa ficava curada imediatamente de qualquer doença que tivesse. Cegos enxergavam, surdos ouviam, paralíticos andavam, mortos ressuscitavam. Jesus ordenava, o vento e o mar obedeciam na mesma hora, apenas pelo comando da voz do Senhor. Mas agora, Jesus estava ali frágil, sofrendo, sangrando, sendo humilhado, sendo blasfemado. Jesus havia curado a tantos, e agora o enfermo era ele. Jesus havia amparado a tantos, e agora ele estava ali, desamparado, morrendo, humilhado numa cruz. A Bíblia diz que até os discípulos do Senhor, eles tiveram medo, correram, se esconderam. Muitos viram morrer naquela cruz seus sonhos, suas esperanças, suas expectativas. Muitos abandonaram a fé que haviam depositado no Senhor. E Jesus estava ali,
entre dois criminosos que estavam sendo crucificados por causa de seus crimes. Irmãos, lá em Mateus diz que inicialmente aqueles dois ladrões, aqueles dois criminosos, eles zombaram e blasfemaram de Jesus. Mas num determinado momento, nós não sabemos quando, porque a palavra de Deus não relata isso, mas num determinado momento, um daqueles criminosos se arrependeu. Ele se rendeu à voz do Espírito Santo de Deus. E frustrando todas as previsões, ele conseguiu ver, ele conseguiu enxergar, ele conseguiu perceber o que a maioria não conseguiu. E ele virou para o outro ladrão e disse assim: olha, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Amados, olha que incrível isso. Observem a visão espiritual que aquele homem teve. Aquele homem conseguiu perceber que aquele homem em situação tão triste, tão adversa, tão deplorável, era o próprio Deus. Irmãos, naquele momento ali, naquela cruz, estava o ser humano mais sofrido, mais desprezado, mais humilhado que já existiu. Irmãos, o profeta Isaías diz que Jesus estava tão deformado, tão moído, tão desfigurado, que quando as pessoas passavam ali pelo local da crucificação, elas até viravam o rosto para não olhar para Jesus naquela cruz. Mas o fato é que aquele ladrão, ele viu algo diferente. Aquele ladrão, ele percebeu que aquele homem não era um homem qualquer. Ele olhou para Jesus e ele conseguiu entender, queridos, que ele estava ao lado do Deus Criador. Ele conseguiu entender que era o próprio Deus que estava pendurado naquela cruz, humilhado, morrendo pelos nossos pecados, morrendo para nos conceder a salvação. Irmãos, quando Jesus estava ali operando milagres, curando enfermos, ressuscitando mortos, era muito mais fácil crer nele, não é verdade? Mas olhar para o Senhor ali naquela cruz e perceber que era o próprio Deus que estava ali, isso não era para qualquer um não, queridos. A fé daquele homem foi uma fé impressionante. Só mesmo pela revelação do Espírito Santo de Deus, alguém poderia ter essa visão. E aquele homem, ele ainda foi além. Olha o que ele disse para o outro ladrão. Prestem atenção. Nós estamos debaixo da mesma condenação que ele, só que a nossa condenação é justa. Nós estamos recebendo o castigo que nós merecemos receber. Mas esse homem não fez mal algum. Ou seja, a primeira coisa que aquele ladrão disse, ele não se fez de coitado, ele não se fez de injustiçado, ele não ficou olhando para si mesmo e sentindo pena de si. Ele disse assim: olha, eu sou um pecador, eu mereço ser punido. Prestem atenção, porque tem pessoas, se você disser para ele que ele é um pecador, ele vai querer até te bater. É ou não é verdade? Ah, nunca matei, nunca roubei. Mas a Bíblia diz que não há um justo nessa terra. Não há um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. As nossas melhores obras
diante da santidade de Deus, diante da justiça de Deus, não passam de trapo de imundície. Mas, por isso, deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Não eram só aqueles 2 ladrões que mereciam estar ali. Nós também merecíamos. Aquela cruz, ela era para nós também. Aquela cruz, ela era para todo mundo, menos para Jesus. Jesus foi o único homem que não mereceu estar ali. Porque Jesus foi o único homem que nunca pecou. Ele era, ele é e ele será para sempre perfeito, justo e santo. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Mas mesmo assim, ele tomou o nosso lugar. Jesus, ele levou sobre si o castigo que eu e você merecíamos. Então, além de reconhecer que era um pecador, aquele ladrão também reconheceu que Jesus é Deus e que Jesus é santo. Oh, glória! Mas ele ainda foi além. Ele vira para o Senhor ainda e diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmão, o que aquele ladrão estava dizendo com essas palavras? Primeiro ele disse para Jesus: olha, eu creio que o Senhor é Deus. Depois ele disse: eu creio que o Senhor é santo. E agora ele disse: eu creio que o Senhor é o Messias. Eu creio que o Senhor é o Rei de Israel. E que um dia o Senhor voltará. E não voltará mais humilhado, desprezado, rejeitado, mas vitorioso, glorioso, exaltado, soberano e para reinar sobre toda a terra. Nesse mesmo chão que o desprezou, nesse mesmo chão que o rejeitou, o Senhor voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando chegar esse dia, Senhor, não esquece de mim. Oh, Deus! Queridos, aquele ladrão, talvez devêssemos dizer ex-ladrão, como todo judeu, ele esperava pelo glorioso reino do Messias. Mas o diferencial dele foi que ele creu que Jesus era o Messias, a despeito de toda aquela circunstância. E ele ignorou o próprio sofrimento para adorar, reverenciar e confessar a Jesus. Aquele homem, ele manteve firme a esperança quando todos desistiram. Ele creu em Jesus quando todos duvidaram. E qual foi a reação do Senhor à fé daquele homem? Jesus disse para ele: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, aquele homem, ele ouviu dos lábios do Senhor que naquele mesmo dia ele estaria com Jesus no paraíso. E essa, queridos, é a maior bênção, a maior vitória, a maior glória, a maior riqueza que um ser humano pode conquistar em sua existência. Queridos, por um simples, mas sincero e poderoso ato de fé, aquele homem passou do inferno ao paraíso. Olha que tremendo isso. Lá em Romanos 10, versículo 9, diz assim: se com sua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aquele homem, ele confessou com a boca dele que Jesus é o Senhor. Ele confessou com a boca dele que Jesus é Deus.
E mesmo ali na hora da morte, ele creu de todo o coração que Jesus ia ressuscitar, quando o Senhor ainda estava morrendo. E não apenas que ele ressuscitaria, mas que também ele voltaria a essa terra como rei de Israel, como rei dos reis, como Senhor dos senhores. Amados, e como esse dia está próximo, meu querido. Querido, chegamos nós aqui 2000 anos depois desse ocorrido. Estamos nós às vésperas da volta do Senhor, às vésperas do arrebatamento da igreja de Jesus. Meu querido, você também está esperando. Você está mantendo firme a tua fé. Você está mantendo firme a tua confiança, a tua esperança. A despeito de qualquer circunstância, você está olhando firme para Jesus, meu irmão. Amados, esse texto da palavra de Deus, ele nos relatou o final da vida de 2 homens. O final da vida de 2 ladrões. Um estava à esquerda e o outro estava à direita do Senhor. A situação deles era exatamente a mesma. Os 2 estavam numa cruz. O pecado deles era exatamente o mesmo. Os 2 eram ladrões. A condenação era a mesma. Eles estavam numa cruz. Ambos foram sentenciados à morte. A distância que eles estavam do Senhor era a mesma. Os 2 tiveram a mesma oportunidade. E, no entanto, o destino eterno deles foi totalmente diferente. A dureza de coração, a incredulidade de um, o levou à perdição, o levou ao inferno. Já o quebrantamento, a humildade, a fé do outro, o levou ao céu, ao paraíso. Aleluia. A salvação eterna. Glória a Deus. Irmãos, hoje, todos nós aqui estamos na mesma situação. Todos nós aqui temos hoje a mesma oportunidade. Mais uma vez, Jesus está aqui entre nós. Céu ou inferno vai depender unicamente da escolha. Vai depender unicamente da decisão de cada um de nós, da postura que cada um de nós tivermos diante da palavra de Deus. Amém. Aqueles 2 criminosos, eles representam os 2 tipos de pessoas que existem no mundo. O grupo daqueles que, apesar de seus pecados, se rendem a Jesus, quebrantam seus corações e recebem a salvação pela graça de Deus. E o grupo daqueles que endurecem o coração, rejeitam a Jesus e se perdem para sempre. Em qual desses 2 grupos nós estamos encaixados hoje? A qual desses 2 grupos nós pertencemos? Queridos, nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós estamos aqui hoje, não sabemos se amanhã nós vamos estar. A gente pode brincar com muita coisa nessa vida, mas menos com a nossa salvação. Hoje, nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Amados, a ceia do Senhor não é um ritual religioso qualquer. A ceia é um mandamento do Senhor. Assim como o batismo, que não é opcional para o crente, a ceia também é uma ordem, é um mandamento divino. E por que Deus nos deixou esse mandamento? Porque todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós relembramos e nós anunciamos o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Todas as vezes que nós celebramos a ceia,
nós relembramos o que Jesus fez por nós naquela cruz. E isso é tão sério, queridos. Isso é tão importante, que a palavra de Deus nos diz que Jesus carregará eternamente em seu corpo ressurreto as marcas da crucificação. Lá em Apocalipse 5, João, ele tem uma visão de Jesus lá na glória. E ele diz assim, olha, ele viu no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele está de pé, porque ele está vivo, mas ele está como tendo sido morto, porque ele carregará eternamente as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés, como testemunho eterno da obra de redenção que ele realizou por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Queridos, quando nós estivermos lá na eternidade com Cristo, todas as vezes que nós olharmos para as marcas em suas mãos e em seus pés, nós nos lembraremos que toda a glória que nós desfrutaremos ali só se tornou possível por causa do sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Porque, na verdade, tudo que nós realmente merecemos é o inferno. Nós só estaremos na glória um dia, porque Jesus teve misericórdia de nós. Nós só estaremos um dia na glória, porque Jesus pagou naquela cruz o preço do nosso pecado. Por isso o apóstolo Paulo diz que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Como disse o irmão aqui hoje, meus amados, muito em breve nós estaremos celebrando essa ceia lá na glória com o Senhor. Estaremos celebrando a ceia na presença física do Senhor. Muito em breve, queridos, nós estaremos celebrando no céu as bodas do Cordeiro. Pode ser que essa seja a última ceia nossa aqui na terra. Pode ser que a próxima nós já celebremos na presença do nosso Senhor. E a Bíblia diz que Ele próprio nos servirá. Olha que coisa maravilhosa, queridos. É isso que nós estamos esperando. Essa tem que ser a nossa expectativa. Meu irmão, fica firme. Não desvie o teu olhar do Senhor. Resta pouco tempo agora, meu amado. Amado, se agarre com todas as tuas forças em Jesus. Resista, meu irmão, ao pecado. Seja fiel ao Senhor. Não abandone a tua fé. Não negligencie a consagração. Busca o Senhor. Porque muito em breve nós vamos ouvir a voz do arcanjo e o soar da trombeta de Deus. Amém? E Deus abençoe a tua vida e te sustente até o fim. Amém? Pastora. Glória a Deus.